No mundo cintilante da elite de Manhattan, alguns segredos são selados com riqueza, outros com poder, e os mais sombrios, com sangue. Esta é a história de Jericho Slade, um bilionário que pensava que tinha tudo. Uma cobertura imensa com vista para o Central Park, um nome que impunha respeito, e uma esposa linda e frágil que ele podia quebrar sempre que quisesse. Mas nunca questionou por que a sua esposa doente, Stelle, nunca estremecia ao ver uma agulha, ou como seu pulso permanecia estável mesmo sob as ameaças mais aterrorizantes dele. Estava prestes a descobrir que a mulher que ele atormentava diariamente não era apenas sua esposa. Ela era um fantasma, um instrumento de morte e de esconderijo, e ele acabará de lhe dar um motivo para voltar à vida. O apartamento na cobertura era um testemunho de riqueza estéril e exorbitante. Ocupava todo o último andar de um dos edifícios mais prestigiados de Manhattan, um palácio envidraçado no céu, onde a cidade se estendia abaixo como um tapete polvilhado de diamantes. Para o mundo exterior, aquela era a casa de Jericho Slade, o carismático CEO da Slade Global, e da sua bela e perpetuamente doente esposa, Stelle. Era o retrato do sucesso e da devoção, cuidadosamente curado para as páginas da Forbes e da Vanity Fair. Por dentro, era uma prisão. Stelle estava de pé junto às janelas do chão ao teto, o seu reflexo uma silhueta pálida e esguia contra o pôr do sol vibrante. Usava um simples vestido de cachemira cor creme que caía solto no seu corpo, fazendo-a parecer ainda mais frágil do que já era. O seu longo cabelo escuro estava preso num nó solto. E o seu rosto, sem maquilhagem, era classicamente belo, mas marcado por um cansaço que ia além da sua suposta doença crônica. Ela traçava o vapor no vidro frio com a ponta do dedo, a respiração lenta e regular, uma calma treinada que se tornará o seu único escudo. O som da porta do elevador privado a abrir-se com um sibilo quebrou o silêncio. A cadência dos passos que se seguiram era demasiado familiar. Um par, afiado, pesado e impaciente. Jericho. O outro, um clique-clique estacato de saltos agulha que pertenciam à sua amante, Vitória Devo. Stelle não se virou. Manteve os olhos na luz que desaparecia, a postura inalterada. Aprenderá que reagir era uma forma de moeda, e recusava-se a dar-lhes algo de valor. Ainda chorar à janela, querida. A voz de Jericho era suave, um barítono rico que encantava as salas de reuniões e desarmava investidores. Ali, na casa deles, era carregada de um desprezo arrepiante. Ele aproximou-se por trás, o seu perfume caro, uma mistura enjoativa de sândalo e direito adquirido, envolveu-a a pensarias que, pelo dinheiro que gasto com os teus médicos, terias ao menos energia para cumprimentar o teu marido. Vitória, uma bomba sexual de cabelo ruivo flamejante e um vestido que parecia pulverizado sobre o corpo cirurgicamente perfeito, deslizou pela sala. Atirou-se sobre um sofá de couro branco, cruzando as longas pernas com um suspiro teatral. Os seus olhos, da cor de esmeraldas astutas, examinaram Stelle com desprezo declarado. Deixa, Jules, disse Vitória, a voz num ronronar. Provavelmente está a contemplar qual será a próxima doença exótica que vai desenvolver na próxima semana. Será síndrome do desmaio peruano desta vez? Ou talvez tuberculose vitoriana? Jericho riu-se, um som baixo e cruel. Colocou as mãos sobre os ombros de Stelle, o aperto um pouco forte demais. É uma obra de arte, não é? Tão delicada, tão quebrável. O polegar dele pressionou a junção sensível entre o pescoço e o ombro dela, uma exibição casual de posse e ameaça. O batimento cardíaco de Stelle manteve-se a um ritmo constante de 60 batimentos por minuto. A respiração não vacilou. Por dentro, corria um rio frio e escuro. Uma parte dela que tinha trancado durante anos. Era um vulcão adormecido, e eles dançavam descuidadamente à beira da cratera. Fora treinada para suportar dores muito maiores do que o aperto de um tirano. Sabia 12 formas diferentes de usar o próprio polegar dele para esmagar-lhe a laringe, mas manteve-se imóvel. A missão ainda não tinha terminado. A missão era sobreviver. Estava apenas a apreciar a vista, disse Stelle, a voz suave, quase um sussurro. Era a voz que eles esperavam, a voz de uma vítima. A vista, troçou Jericho, libertando-a e caminhando até ao bar. A vista é para pessoas que fazem coisas, que conquistam. Tu apenas existes. Serviu-se de uma generosa dose de uísque,
O líquido âmbar cintilando na luz que se apagava. Ele então serviu outro, entregando-o a Vitória, que o aceitou com um sorriso triunfante. Vitória deu um gole. Tivemos o dia mais incrível, Estelle. Fechamos o acordo com a Nakatomi. O conselho estava a comer na mão do Jericho. Ela olhou diretamente para Estelle. Eu estava lá, claro. Alguém tem de garantir que ele está bem cuidado. Que a gravata está à direita. Que a imagem pública está perfeita. É um trabalho a tempo inteiro manter um titã como ele no topo. A insinuação era clara. Eu faço o trabalho que tu estás demasiado doente e inútil para fazer. Estelle finalmente afastou-se da janela, o olhar passando por eles. Era um olhar plácido, quase vazio, mas por trás dele, ela estava a catalogar tudo. O vestido de Vitória, de um vermelho vivo, torná-la-ia um alvo fácil em pouca luz. Os saltos agulha eram uma vulnerabilidade, facilmente partidos, uma potencial arma. O relógio de Jericho, um PC Philippe, era suficientemente pesado para partir um crânio com um só golpe. As observações eram automáticas. Uma parte profundamente enraizada nela que nunca conseguiria apagar. Isso é maravilhoso, Jericho. Parabéns, disse ela. A voz perfeitamente modulada para transmitir orgulho genuíno. Ele troçou. Não finjas que entendes o que isso significa. Significa que acabei de ganhar mais dinheiro numa tarde do que a tua família viu em 3 gerações. Bebeu o uísque de um só gole e bateu com um copo de cristal no tampo de mármore. O som ecoou pela sala. E vamos celebrar, anunciou Vitória, levantando-se e deslizando até ele. Passou uma mão perfeitamente cuidada pelo peito dele. Reservamos uma mesa no Pearey. A sala privada. Fez uma pausa, voltando o olhar venenoso para Estelle. Não nos esperes. Aliás, por que não pedes a uma das tuas enfermeiras para te dar um sedativo? Um sono bem longo. Precisarás de descanso, afinal de contas. Jericho envolveu o braço à volta da cintura de Vitória, puxando-a contra si. Olhou para a esposa, uma mulher que tinha casado pelo nome prestigiado da família e pela beleza submissa, e viu apenas um fardo. Sim, Estelle, vai para a cama. Os adultos têm coisas para fazer. Riram-se enquanto voltavam para o elevador, os braços em torno um do outro, um retrato de traição arrogante. As portas fecharam-se e Estelle ficou mais uma vez sozinha na jaula silenciosa e opulenta. Ficou imóvel durante um minuto inteiro, os olhos fechados. A máscara da esposa frágil e doente não escorregou. Ainda não, mas o rio frio dentro dela começou a fluir um pouco mais rápido. Não foi para o quarto, mas para o pequeno ginásio insonorizado que Jericho instalara para seu próprio uso. Ignorando as passadeiras e máquinas de musculação de última geração, dirigiu-se a uma simples barra de tração. Esticou os braços, agarrando o metal frio. Com um movimento suave e controlado, puxou-se para cima, o queixo ultrapassando a barra com facilidade. Manteve-se na posição, os músculos enrolados com uma força que surpreenderia qualquer um que a visse. Não havia esforço no rosto, apenas um foco letal. Uma tração, 2, 10, 20. O corpo que Jericho e Vitória viam como um frágil vaso de doença era uma arma finamente ajustada. A doença crônica era uma obra-prima de engano, um embuste prolongado com ervas que imitavam sintomas, beta-bloqueadores para manter a frequência cardíaca artificialmente baixa, e uma performance digna de um Oscar. Estava a esconder-se à vista de todos no último lugar onde alguém pensaria procurar. O Rouxinol, uma assassina fantasma que tinha desaparecido dos serviços de inteligência mundiais há 5 anos. Ela queria uma vida normal, uma vida tranquila, longe do sangue nas sombras. Pensara que casar com Jericho Slade, um homem de riqueza e estatuto público, seria a cobertura perfeita. Confundira a arrogância dele com força, a possessividade com paixão. Tinha se enganado. Ao cair levemente no chão, os pés não fizeram som. Caminhou de volta para a sala de estar. Vitória deixará deliberadamente o copo manchado de batom sobre uma mesa lateral de valor incalculável. Um pequeno ato de desafio territorial. Estelle pegou nele. Olhou para a mancha carmesim no cristal. Um nome ecoou no silêncio da sua mente. Um nome do seu passado. O seu controlador. Emoção é uma vulnerabilidade, Fai. Uma arma que o teu inimigo usará sempre contra ti. O nome dela não era Estelle.
Era Fay. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu o gelo à volta do coração começar a rachar. Não com dor ou tristeza, mas com uma raiva fria, clara e aterradora. Jericho e Vitória pensavam que estavam a celebrar um negócio. Não faziam ideia de que celebravam o início do fim. O rouxinol começava a lembrar-se de como cantar. 2 semanas depois, o baile anual da Fundação SLAD Global estava em pleno andamento. Era o auge do calendário social de Nova York. Uma noite onde o dinheiro antigo e a nova tecnologia colidiam no mar de champanhe, alta costura e filantropia performativa. O salão de baile do Plaza Hotel estava carregado de cristais e orquídeas, um cenário para as figuras mais poderosas da cidade. Jericho estava no seu elemento. Deslizava pela multidão como um tubarão, um sorriso encantador fixo no rosto, a apertar mãos de senadores e magnatas da tecnologia, cada movimento a projetar poder. Vitória estava ao seu lado, uma visão em seda verde esmeralda, a desempenhar na perfeição o papel de parceira devota. Era o poder por trás do trono, e fazia questão de que todos soubessem disso. Stelle era, claro, esperada. Fazia parte da encenação. Era esposa doente e bela, um objeto de pena e um testemunho do caráter nobre de Jericho por permanecer ao seu lado. Estava sentada à mesa principal, um fantasma num vestido prateado pálido que a fazia parecer etérea e translúcida. Ela sorveu a água, ofereceu sorrisos suaves e cansados, e ocasionalmente pressionava uma mão delicada contra a têmpora, uma performance sutil da sua fadiga crônica. Da sua posição, via tudo. Notava os detalhes de segurança, as suas posições, as armas, os volumes discretos sob os smockings. Via os COR rivais a olharem Jericho com inveja, os jornalistas sedentos por um furo, as esposas a avaliarem-se umas às outras. Era um campo de batalha diferente dos que conhecia. Mas os princípios eram os mesmos. Identificar as ameaças, conhecer as saídas e controlar a narrativa. Estás especialmente pálida esta noite, querida, murmurou Jericho, inclinando-se sobre ela ao regressar brevemente à mesa. O seu hálito cheirava a vinho caro. Tenta não desmaiar antes do meu discurso. Seria terrivelmente fora de marca. Farei o meu melhor, respondeu ela, a voz uma melodia suave de submissão. Vitória, que o acompanhava, pousou a mão no braço dele. Não te preocupes, Jules. Se ela desmaiar, eu apanho-a. Não podemos deixá-la estragar a tua grande noite. O seu sorriso era puro veneno. Stelle apenas inclinou a cabeça, o olhar embaixo. Mas, enquanto eles se afastavam, o olhar dela ergueu-se, frio e calculista. Observava-os a circular pela sala, as risadas a ecoarem. Via a forma como a mão de Vitória se demorava nas costas de Jericho, um sinal claro de intimidade. Via a forma como ele sussurrava-lhe ao ouvido, os olhos enrugando-se de um modo que nunca acontecia com a esposa. Estavam tão confiantes, tão descarados na traição. Mais tarde, durante o discurso principal de Jericho, uma palestra autoelogiosa sobre inovação e legado, Stelle desculpou-se. Precisava de um momento. Sussurrou para uma socialite preocupada à sua mesa. Não foi até ao toalete. Em vez disso, deslizou por um corredor de serviço, os saltos prateados a não fazerem som no chão de azulejo. O ruído do baile desapareceu atrás dela, substituído pelo tilintar da cozinha do hotel e pelo zumbido das máquinas. Movia-se com uma graça líquida que desmentia a sua aparência frágil. Os sentidos em alerta máximo. O seu alvo não estava no salão de festas. Estava num escritório privado no mezanino. Um homem chamado Roman Petrov, um oligarca russo e parceiro silencioso no acordo Nakatomi de Jericho. Stelle, ou melhor, Fay, sabia que o negócio não era apenas sobre tecnologia. Era sobre branqueamento de capitais, um rio de fundos obscuros a fluir das operações ilícitas de Petrov pelos canais legítimos da SLAD Global. Jericho não era apenas um tirano. Era um criminoso. E estava a usar o nome da família dela, o mesmo nome pelo qual se casara com ela, para limpar a sua imundície. Encontrou o escritório facilmente. A fechadura era uma piada. Um simples tambor que poderia ter arrombado com um gancho de cabelo. Não foi necessário. Um empregado, com o rosto tenso de medo, estava a sair da sala. Viu-a e estremeceu, quase deixando cair a bandeja. Senhora, não devia estar aqui atrás.
Fai ofereceu-lhe um pequeno sorriso indefeso. Peço imensa desculpa. Acho que me perdi. O meu marido, Jericho Slade, só procurava um lugar calmo para me sentar por um momento. A expressão do empregado suavizou-se com pena. Claro, senhora Slade. O salão está mesmo por ali. Obrigada, disse ela, a voz ofegante. Quando ele se virou, a mão dela, rápida como uma cobra a atacar, estendeu-se e retirou discretamente o cartão-chave que ele acabará de usar do bolso do casaco. Ele não sentiu nada. Ela esperou 30 segundos, depois passou o cartão. A luz ficou verde, e ela deslizou para dentro, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Roman Petrov estava sentado a uma grande secretária de mogno, um telefone encostado ao ouvido, a dar ordens em russo. Era um homem corpulento e brutal, com a cabeça rapada e o nariz quebrado. Não a notou de imediato. Fai tirou um momento para apreciar a cena. Aquele era o seu verdadeiro elemento. O silêncio, a tensão, a caça. A Estelle doente e fraca era um disfarce que usava. Mas Fai, o rouxinol, era quem ela realmente era. Petrov terminou a chamada e finalmente viu-a, os olhos estreitados. Quem diabos é você? Como entrou aqui? Rosnou, a mão instintivamente movendo-se para uma gaveta na secretária. Fai deu um passo em direção à luz, deixando-a refletir no prateado do seu vestido. Colocou a mão no peito num gesto de susto feminino. Oh, meu Deus! Peço imensa desculpa. Estava à procura do WC das senhoras. A voz era a de Estelle, suave, trêmula, inofensiva. Petrov relaxou ligeiramente, mas os olhos continuaram desconfiados. Pegou na caneta. A postura mudou num piscar de olhos. A mulher frágil e perdida desapareceu, substituída por uma predadora. Os olhos, já não suaves e vazios, eram agora pedaços de gelo. Os olhos de Petrov arregalaram-se de choque. Percebeu finalmente o erro. Lançou-se em direção à gaveta. Foi demasiado lento. Fai moveu-se num piscar de olhos. Desviou-se do movimento desajeitado dele, ergueu a pesada caneta num arco apertado e cruel e cravou a ponta na artéria carótida do pescoço dele. Foi um golpe preciso, treinado e praticado 1000 vezes. Ouviu-se um estalido úmido e nauseante. Petrov gorgolejou, as mãos a voar para o pescoço. O sangue, escuro e espesso, jorrava da ferida. Ele fitou-a, os olhos arregalados de incredulidade e terror. Tentou falar, mas só um som abafado e gorgolejante saiu. Cambaleou para trás, derrubando a cadeira, e colapsou no chão. Fai observou-o morrer. A expressão era ilegível. O pulso estava estável. A respiração, uniforme. Não sentia nada. Nem remorso, nem satisfação. Era simplesmente uma tarefa executada com eficiência letal. Petrov era uma ponta solta, uma ameaça não só para ela, mas para a vida tranquila que tentava construir. Jericho trouxera aquela escuridão até a sua porta, e ela estava prestes a devolvê-la multiplicada por 10. Limpou a caneta no casaco de Petrov e colocou-a de volta na secretária exatamente onde estava. Tirou um pequeno e quase invisível dispositivo de escuta do fecho da sua bolsa de noite e prendeu-o debaixo da secretária. Depois, com o mesmo silêncio espectral, saiu do escritório, deixando o oligarca morto numa poça crescente do seu próprio dinheiro sujo. Caminhou calmamente de volta pelo corredor de serviço, o coração um tambor frio e constante. Ao reentrar no salão, a cacofonia do baile envolveu-a. Jericho estava a terminar o discurso, a voz a retumbar com falsa sinceridade. E é nesse espírito de construir um futuro melhor que vos agradeço toda a vossa incrível generosidade esta noite. A sala irrompeu em aplausos. Jericho estava no púlpito, a desfrutar da adoração, um rei no seu castelo. Varria a multidão com o olhar e os olhos cruzaram-se brevemente com os de Estelle, que regressava ao lugar. Fez um ligeiro aceno de cabeça, condescendente, reconhecendo o seu regresso. Ela devolveu-lhe um pequeno sorriso fraco. A esposa doente perfeita. Ele não fazia ideia de que, enquanto recebia elogios, a esposa fantasma acabará de cometer um homicídio perfeito a 30 metros de distância. Não fazia ideia de que o império que construíra já começava a ruir, derrubado pela mulher que via como a sua posse mais frágil e patética. O baile foi um triunfo para ele, mas para Fai,
Foi apenas o primeiro movimento num jogo que ele nem sabia que estava a jogar. A caça tinha começado. A morte de Roman Petrov causou ondas de choque no submundo da cidade. A superfície foi relatada como um assalto trágico e não resolvido. A narrativa oficial era limpa. Um homem poderoso, vítima da violência urbana aleatória. Não havia testemunhas, nem arrombamento. E a única coisa desaparecida era a carteira. Um toque engenhoso que Fay adicionou ao levá-la e descartá-la num caixote do lixo a quilômetros de distância. A polícia estava perplexa. Jericho Slade, no entanto, não estava. Estava aterrorizado. Trancou-se no seu escritório em casa, aquele com a vista panorâmica sobre uma cidade que, de repente, lhe parecia hostil. O escuta que Fay colocará debaixo da secretária de Petrov agora era inútil. Mas o que ela instalara debaixo da secretária do próprio Jericho, semanas antes, era uma mina de ouro. Ela sentava-se no quarto escurecido, um receptor de última geração escondido num exemplar oco de Guerra e Paz, a ouvir o mundo do marido desmoronar. Não pode ser coincidência, gritava ele ao telefone. A voz, normalmente tão controlada, estava crua de pânico. O Roman está morto. Na noite do baile. No meu hotel. Isto não foi um assalto. Foi uma mensagem. Fay ouviu, um leve, frio sorriso nos lábios. O homem do outro lado da linha era provavelmente um dos tenentes de Petrov. Alguém igualmente em pânico. A segurança está a ver as gravações, continuou Jericho, a andar furiosamente de um lado para o outro. Disseram que um empregado estava no corredor. E uma mulher. Meu Deus, parou de andar. O silêncio crepitava com o horror que começava a perceber. Disseram que ela parecia perdida. Uma convidada. O sorriso de Fay alargou-se. Ela usará o disfarce perfeito. A sua própria esposa. Ninguém suspeitaria da frágil senhora Slade. A chamada seguinte foi para Vitória. Há algo errado, disse ele, a voz baixa e urgente. O Petrov está morto. O quê? A voz de Vitória, pequenina através do auscultador, soava carregada de alarme. Como? Onde? No baile. Dizem que foi um assalto, mas eu sei que não. Alguém está a mandar-me uma mensagem. Tori. Alguém sabe do nosso acordo. Não sejas paranoico, Jules, disse ela de forma brusca, embora o tremor no tom denunciasse o medo. Foi provavelmente apenas algum drogado. Isto é Nova York. Não tem nada a ver conosco. Um drogado não entra num escritório trancado num piso privado durante um evento de alta segurança. Rugiu ele. Pensa, quem sabe? Quem teria coragem? Fay escutava enquanto eles entravam numa espiral. Uma dança frenética de acusações e negações. Suspeitavam dos rivais, dos outros associados de Petrov, de toda a gente, exceto da figura pálida e silenciosa que andava pelos corredores da própria casa. A culpa deles era um prisma, a refratar o medo para todos à volta, menos para a verdadeira responsável. Nos dias seguintes, a mudança em Jericho era palpável. A arrogância presunçosa foi substituída por uma paranoia tensa e nervosa. Gritava com os empregados, verificava as fechaduras 3 vezes, e contratou uma nova equipa de segurança, mais cara. Começou a observar Estelle também, mas não com desconfiança. Observava-a com um desprezo renovado e quase cruel. A fraqueza percebida, o estado constante de doença dela, parecia agora gozar com a perda de controlo dele. Numa noite, irrompeu pela sala onde Estelle estava a ler. Tinha estado a beber. Ela conseguia cheirar o álcool do outro lado da sala. Olha para ti, cuspiu ele, gesticulando com um copo de uísque. Sentada aí tão calma, tão inútil. Tens ideia do que se passa no mundo real? Da pressão que eu sinto? Estelle baixou lentamente o livro. Está tudo bem, Jericho? Perguntou, a voz o epítome da preocupação gentil. Não, não está tudo bem. Ele bateu com o copo. O uísque a entornar-se sobre o tapete branco. O meu mundo está a arder e tu limitas-te a respirar o meu ar caro. És uma sanguessuga, sabias? Uma linda, patética sanguessuga. Vitória entrou, atraída pelo barulho. Ficou ao lado de Jericho. Uma frente unida de crueldade. Ele tem razão, sabes? Disse ela a Estelle. Ele anda por aí a lutar com dragões e tu o que fazes?
Inventas novos sintomas. Talvez devesses tentar ser útil pela primeira vez. Uma esposa de apoio perguntaria o que se passa. Talvez tentasse ajudar. Fay olhou de um para o outro. Era hora de atiçar gentilmente o fogo. Eu perguntei, disse ela suavemente, os olhos grandes e inocentes. Perguntei se estava tudo bem. Voltou o olhar para Jericho. É sobre o Sr. Petrov? Vi o nome dele nas notícias. É tão trágico. Conheciam-se bem. O efeito foi imediato. O rosto de Jericho ficou branco. Fitou-a, os olhos arregalados com um pensamento novo e aterrador. Como é que ela sabia aquele nome? Nunca lhe o tinha mencionado. As notícias, acrescentou depressa, como se sentisse o pânico dele. Estava no Financial. Era apenas uma coincidência. Forçou uma gargalhada seca. Claro, as notícias. Agarrou no braço de Vitória. Anda, preciso de uma bebida a sério. Estou farto deste mausoléu. Saíram, deixando Stelle sozinha mais uma vez. A máscara manteve-se no lugar até as portas do elevador se fecharem. Depois o canto da boca dela tremeu. Acabará de testar as águas e o resultado fora perfeito. Ele estava assustado. A paranoia, agora apodrecer por dentro, torná-lo-ia descuidado. E quando ele ficasse descuidado, cometeria erros. Ela sabia que a maior fraqueza de Jericho não era a crueldade nem os crimes. Era o ego. Ele não conseguia conceber que alguém que considerava tão abaixo dele pudesse ser uma ameaça. Procurava dragões na sala de reuniões, nunca suspeitando da víbora enrolada no seu próprio lar. E era exatamente aí que o Rouxinol queria que ele olhasse. O plano era desmantelar o império dele de dentro para fora. Mas Fay sabia que, para isso, precisava primeiro de amplificar o caos. Precisava de fazer Jericho sentir que estava a enlouquecer. Para transformar a própria casa num cenário de horrores psicológicos, começou em pequeno. Um ficheiro movido na secretária. Um livro ligeiramente fora do lugar na estante. A temperatura do escritório a descer inexplicavelmente alguns graus. Coisas minúsculas, insignificantes, fáceis de descartar como descuidos ou falhas técnicas, mas começaram a acumular-se. Um gotejar constante nos nervos já em franja dele. Saía furioso do escritório, convencido de que o pessoal da limpeza andava a mexer nas suas coisas. Quem tocou na minha secretária? Rugia, a voz a ecoar no vasto apartamento. O pessoal, aterrorizado, jurava que não tinham tocado em nada. Ele revia os registros de segurança que, graças às manipulações de Fay, não mostravam nada. Depois, ela escalou. Começou a usar a informação obtida com o escuta. Jericho tinha uma chamada confidencial sobre uma potencial vulnerabilidade no negócio. E na manhã seguinte, um blogueiro financeiro recebia uma dica anônima de um e-mail descartável. A informação nunca era direta o suficiente para ser rastreável, mas era específica o bastante para causar estragos, assustar investidores e forçar Jericho a fazer controle de danos. A paranoia começou a consumi-lo. Suspeitava de todos: parceiros, membros do conselho, advogados. Contratou uma nova equipa de varredura de escutas, tecnologia de ponta, visitas semanais. Nunca encontravam nada. Os dispositivos de Fay eram de nível militar, desenhados para serem indetetáveis por equipamento comercial. As empregadas que contratara eram, na verdade, suas próprias pessoas, antigos ativos de confiança, que a ajudavam a manter a sua campanha subtil de manipulação psicológica. Vitória, por sua vez, estava cada vez mais impaciente com a obsessão dele. Estás a perder a cabeça, Jericho disse-lhe certa noite, a voz afiada. Estavam na sala. Fay, supostamente a dormir, ouvia cada palavra desde o quarto ao lado. Estás tão obcecado com estes fantasmas que estás a deixar o negócio sofrer. O conselho anda a falar. Acham que estás a ficar instável. Não vês? Está tudo ligado, insistia ele, os olhos selvagens. Petrov, as fugas, as coisas que se mexem no meu escritório. Alguém está a jogar comigo. Ou talvez esteja só a ceder à pressão, retorquiu ela friamente. Talvez não sejas o homem que eu pensava. A farpa acertou em cheio. O ego de Jericho, o seu ponto mais vulnerável, ficou ferido. Como te atreves? Fervia ele.
Fui eu que construí esta cidade. Fui eu que te construí. Não construíste nada além de um castelo de cartas, devolveu ela. E está a começar a tremer. Este era o momento que Fai esperava. O momento em que a aliança tóxica deles começava a fracturar. Era a hora da peça central do seu ataque psicológico. Era a hora de dar a Jericho um fantasma verdadeiro para temer. Na noite seguinte, Jericho trabalhava até tarde no escritório. Vitória estava fora, num evento social, ansiosa por um alívio dos humores negros dele. Stelle recolhera-se cedo ao quarto, queixando-se de enxaqueca. O apartamento estava em silêncio. Fai, vestida de preto, movia-se como uma sombra. Dirigiu-se ao painel de controlo principal do sistema de casa inteligente, escondido atrás de uma instalação de arte moderna no corredor. Tinham invadido meses antes. No escritório, Jericho encarava os gráficos da bolsa, o senho franzido. De repente, as luzes piscaram e apagaram-se, mergulhando a sala em escuridão, salvo pelo brilho dos monitores. Porra, murmurou ele, estendendo a mão para o telefone para chamar a manutenção do prédio. Antes que pudesse discar, um som suave chegou da sala de estar. Música! Uma melodia lenta e assombrosa ao piano. Jericho congelou. O sangue gelou-lhe nas veias. O piano era um modelo automático, mas estava programado para tocar jazz animado, não, esta marcha fúnebre. Levantou-se lentamente, o coração a martelar-lhe no peito. Quem está aí? Gritou, a voz a tremer ligeiramente. Silêncio! A música parou. Agarrou num pesado pisa-papéis de vidro da secretária, as mãos escorregadias de suor. Saiu do escritório devagar, rastejando até a vasta sala escura. As janelas do chão ao teto revelavam as luzes cintilantes da cidade, mas não ofereciam conforto. Só tornavam as sombras da sala mais profundas, mais escuras. O piano estava silencioso. Não havia ninguém. Soltou um suspiro trêmulo. Devia ter sido uma falha do sistema, uma oscilação de energia. Os nervos estavam em frangalhos. Estava a imaginar coisas. Então viu-a. Por uma fração de segundo, uma figura estava de pé na outra ponta da sala, recortada contra a janela. Era uma mulher num vestido pálido e cintilante, um vestido prateado, exatamente como que Stelle usará no baile. Stelle, sussurrou ele, a voz a falhar. A figura virou a cabeça e, por um instante aterrador, ele pensou ver o rosto dela. Pálido, trágico, e manchado com o que pareciam ser lágrimas de sangue. Gritou, tropeçando para trás, deixando cair o pisa-papéis. Este estilhaçou-se no chão de mármore. Fechou os olhos com força e, quando os abriu novamente, ela tinha desaparecido. As luzes voltaram a acender-se. A sala estava vazia. O pisa-papéis jazia em pedaços no chão. Era impossível. Tinha de ser uma alucinação, um pesadelo vívido induzido pelo estresse. Mas parecia tão real. O que ele não sabia era que Fai era mestre em mais do que apenas combate e espionagem. Era mestre em guerra psicológica. O fantasma era uma projeção de alta resolução, uma tecnologia adquirida na sua vida anterior, ativada por um pequeno dispositivo oculto. A música foi canalizada pelo sistema Sonos. Todo o evento durará menos de 10 segundos, mas foi suficiente. Jericho agarrou no telefone e ligou a Vitória. Ela estava aqui, balbuciava, a voz histérica. Um fantasma no nosso apartamento. Jericho, para com isso. A voz de Vitória era fria, furiosa. Estou num jantar de beneficência. Não podes ligar-me com estas parvoíces. Controla-te ou, juro por Deus, afasto-me de ti e desta confusão toda. A chamada terminou. Jericho ficou sozinho no seu magnífico apartamento vazio, a tremer. Pela primeira vez, o medo que sentia não era sobre negócios ou dinheiro. Era um terror primitivo, supersticioso. Estava a ser assombrado. Não sabia por quem ou por quê, mas começava a acreditar que certos pecados, certas traições, nos seguiam para além da morte. No seu quarto, Fai desmontava o projetor. O rosto calmo, as mãos firmes. Não lhe tocará sequer com um dedo, mas infligir um golpe mais profundo do que qualquer agressão física. Tinha rachado os alicerces da sanidade dele. E um homem que não pode confiar na própria mente, é um homem já derrotado. Ele só ainda não sabe disso.
A assombração de Jericho foi o ponto de viragem. A sua paranoia transformou-se numa obsessão em pleno. Tornou-se um recluso dentro da própria casa, a saltar com as sombras. Os dias passavam-se num ciclo frenético de rever gravações de segurança e afogar-se em álcool. As noites eram passadas acordado, à espera que a mulher fantasmagórica de vestido prateado reaparecesse. Ela nunca voltava, o que tornava tudo pior. A antecipação era uma tortura em si mesma. Vitória, vendo seu bilhete para o prestígio social a afundar-se, mudou de tática. O desprezo pela fraqueza de Jericho era agora ofuscado por uma necessidade desesperada de retomar o controlo. Se ele não conseguia liderar o império, ela lideraria. Começou a fazer chamadas, a marcar reuniões pelas costas dele, a posicionar-se como a sucessora estável e racional de um Jericho Slade cada vez mais errático. Fay observava tudo, uma marionetista silenciosa a puxar os cordelinhos. O escuta no escritório de Jericho era agora sua janela para o iminente golpe de Vitória. Ouvia-a falar com membros do conselho, a voz carregada de preocupação. Estou preocupada com ele, dizia ela. Não está a dormir. Fala de aparições. A pressão está a afetá-lo. A empresa precisa de uma mão firme neste momento. Era hora de Fay acelerar o colapso da empresa. Iniciou a sua campanha sussurrada. Através de canais encriptados e telemóveis descartáveis, começou a fornecer informações criteriosamente selecionadas a um jornalista financeiro notoriamente agressivo chamado Ben Carter, conhecido por farejar sangue a quilômetros de distância. A primeira fuga dizia respeito ao negócio com a Nakatomi. Não revelou o branqueamento de capitais. Ainda não. Começou com algo mais simples, algo que levantasse dúvidas sobre o discernimento de Jericho. Revelou que Roman Petrov estava sob investigação não oficial da Interpol na altura do acordo, algo que Jericho sabia e escolheu ignorar. A coluna de Ben Carter foi explosiva. O aperto de mão bilionário da Slade Global com a máfia russa. Gritava a manchete. O artigo estava cheio de insinuações e perguntas cuidadosamente formuladas, todas apontando para a imprudência de Jericho. As ações da Slade Global estremeceram, caindo alguns pontos. Quando viu o artigo, Jericho entrou em fúria. Vitória! Berrou, irrompendo pela sala onde ela estava ao telefone, certamente com mais um membro do conselho. Atirou o tablet para cima da mesa de centro. Isto é culpa tua. Tu e os teus jogos de poder. Estás a divulgar coisas para me prejudicar. Culpa minha, gritou ela, levantando-se de um salto. Foste tu que te envolveste com homens como Petrov. Foste tu que começas a ver fantasmas. Estou a tentar salvar esta empresa de ti. As discussões tornaram-se a nova banda sonora da Penthouse. Viciosas, barulhentas e cada vez mais públicas. O pessoal ouvia tudo. E comentava. A fuga seguinte de Fay para Ben Carter foi mais cirúrgica. Uma série de e-mails internos, fortemente editados para proteger a identidade dela como fonte, mostravam Jericho a ignorar os alertas da sua equipa de avaliação de risco sobre um novo projeto na América do Sul. O projeto estava a falhar de forma espetacular, a fazer a empresa perder milhões, algo que Jericho tentava desesperadamente esconder do conselho. A nova manchete foi brutal. A loucura do rei Slade. E-mails vazados mostram CEO a arriscar e perder milhões. Desta vez, as ações não caíram apenas, desabaram. Os investidores entraram em pânico. O conselho convocou uma reunião de emergência. Jericho foi chamado, mas não estava em condições de comparecer. Era um destroço paranoico e desgrenhado, por fazer a barba e a cheirar a uísque. Vitória foi em seu lugar. Aquele era o momento dela, o que tinha vindo a preparar. Apresentou-se diante do conselho como um retrato de força e compostura. Pintou um quadro de um homem brilhante a desmoronar-se sob pressão. Um herói trágico que perderá o rumo. Apresentou a sua solução: colocar Jericho em licença médica por tempo indeterminado e nomeá-la CEO interina. Posso estabilizar o navio, argumentou, a voz ressoando com confiança. Conheço a visão dele, mas não partilho a instabilidade atual. Posso restaurar a confiança dos investidores. Fay ouvia a reunião através do escuta que colocará no telefone de Vitória. Tinha de admirar a audácia da mulher. Era uma piranha a arrancar os restos do legado de Jericho enquanto ele ainda estava vivo.
O conselho, desesperado por estancar a hemorragia, concordou. Jericho foi oficialmente afastado. Vitória deu, a amante, estava agora no comando do império bilionário dele. Quando Vitória voltou a Penthouse naquela noite, encontrou Jericho sentado no escuro, uma garrafa de vodka ao lado. Conseguiram, murmurou ele, a olhar para cima, arrastando as palavras. Expulsaram-me. É para teu próprio bem, Jules, disse ela. A voz desprovida de qualquer simpatia real. Era a voz de uma vencedora. Precisas de descansar. Recuperar. Foste tu, sussurrou ele, a voz a falhar com uma realização dolorosa e devastadora. Foste tu. Tudo isto. Fiz o que era necessário, respondeu ela friamente, caminhando até ao bar para servir um copo de champanhe celebratório. Salvei a empresa. A tua empresa? Ela deu um gole, os olhos a brilhar por cima do copo. Ou melhor, a minha empresa agora. A expressão no rosto dele era o retrato da devastação absoluta. Fora traído, não por um fantasma ou um rival de negócios, mas pela única pessoa que pensava ser sua cúmplice. A ironia era esmagadora. Do batente da porta do seu quarto, Estelle observava-os, uma espectadora silenciosa do massacre que ela própria orquestrara. Parecia pálida e frágil, encostada ao caixilho como se precisasse de apoio. O que aconteceu? Perguntou, a voz num sussurro delicado. Vitória virou-se, um sorriso triunfante no rosto. O teu marido tirou umas férias muito merecidas. Agora, eu estou no comando. Olhou Estelle de cima a baixo com total desdém. As coisas vão mudar por aqui. Vou redecorar, começando por livrar-me de todo o peso morto. A ameaça era inconfundível. A proteção de Estelle, por mais frágil que fosse, tinha desaparecido. Jericho já não era o senhor da casa. Uma nova rainha tinha sido coroada, e ela não tinha qualquer utilidade para a esposa doente e inconveniente do seu predecessor. Estelle limitou-se a acenar com a cabeça, os olhos baixos, e retirou-se para o quarto. Vitória riu-se, um som agudo e feio que ecoou pelo apartamento cavernoso. Ela achava que tinha vencido. Achava que o jogo tinha terminado. Não fazia ideia de que, para Fay, o verdadeiro jogo estava apenas a começar. Ela isolara com sucesso os seus alvos um do outro. Desmantelara a estrutura de poder deles. Agora estavam vulneráveis. Agora estavam expostos. E agora o rouxinol podia finalmente parar de sussurrar e começar a cantar a sua canção mais letal. Com Jericho neutralizado e Vitória no lugar de CEO, a Penthouse transformou-se. A opulência fria e estéril foi substituída pelo gosto espalhafatoso e extravagante de Vitória. Ela organizava festas, seduzia os mídia e consolidava o seu domínio do poder. Tratava Jericho como um pedaço patético de mobília e Estelle como um inseto a ser esmagado. O seu novo passatempo favorito era o tormento psicológico. Cancelava as consultas médicas antigas de Estelle sem lhe dizer nada, alegando que os médicos eram charlatães e que estava a poupar dinheiro. Era uma dança perigosa. Estava a provocar um predador, a empurrá-lo para um erro fatal. O erro veio, como Fay sabia que viria, da arrogância de Vitória. Vitória, na sua ânsia de purgar a empresa dos leais a Jericho, mandou fazer uma auditoria completa aos sistemas financeiros das LAD Global. Queria encontrar contas escondidas ou fundos secretos que Jericho pudesse ter escondido. Não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Fay sabia que os servidores da empresa continham a verdade sem filtros sobre o negócio da Nakatomi. A verdadeira verdade. Não apenas que Petrov estava sob investigação, mas que toda a iniciativa era uma fachada para uma enorme rede internacional de branqueamento de capitais. E enterrado ainda mais fundo nas subpastas encriptadas, estava o verdadeiro prêmio, o livro de registros. Um registro detalhado de cada transação ilegal, cada suborno, cada dólar sujo que passará pelas LAD Global. Era a pólice de seguro de Jericho. E Vitória estava prestes a tropeçar nela. Fay podia ter apagado os ficheiros. Teria sido simples. Mas esse não era o plano. O plano não era apenas escapar. O plano era destruir tudo. Os auditores encontraram-no numa terça-feira. A chamada do auditor principal para Vitória foi frenética. Fay ouviu tudo, a expressão serena. Senhora Devo, gaguejava o homem. Temos um problema.
Um problema significativo. Descobrimos livros de registros encriptados. Os números são. Isto não é apenas contabilidade criativa. Isto é crime organizado. Isto da cadeia federal. O sangue de Vitória gelou. Tinha estado tão focada em expulsar Jericho que nunca considerou que a podridão pudesse estar nas fundações. O nome dela estava agora associado à empresa. Os crimes dele eram agora os crimes dela. Instalou-se o pânico. Ligou ao advogado, que lhe deu um conselho duro e assustador. Destrua tudo. Se o FBI apanhar isto, estás acabada. Nessa noite, Vitória chegou a casa num estado de histeria mal contida. Encontrou Jericho no escritório, a olhar fixamente para o ecrã da televisão. Tu, sibilou ela, a voz a tremer de raiva. Idiota! Não construíste uma empresa. Construíste uma rede criminosa. Os auditores encontraram os livros de registros. Jericho olhou para ela, um vislumbre do seu velho prazer cruel nos olhos. Os meus livros. Ai, isso é um problema, não é? E com a tua assinatura em tudo agora, parece que o problema é teu. Parecia saborear o terror dela. A miséria adora companhia. Temos de destruir os servidores, disse ela, a andar de um lado para o outro, furiosa. Esta noite. Antes que os auditores entreguem o relatório oficial. E como pensas fazer isso? Troçou ele. Entrar no centro de dados mais seguro de Manhattan com um martelo? Não, disse ela, os olhos a pousarem sobre Stelle, que acabava de entrar na sala com uma bandeja de chá. A imagem da servidão doméstica. Os olhos de Vitória estreitaram-se, e uma ideia verdadeiramente desprezível começou a formar-se. Criamos uma distração, disse Vitória lentamente, um sorriso venenoso a espalhar-se-lhe pelo rosto. Uma tragédia. Algo que desvie toda a atenção. Que nos dê tempo para apagar os dados. Olhou diretamente para Stelle. Um acidente terrível e trágico. Jericho fitou-a, o cérebro embriagado a processar lentamente o significado daquilo. O que estás a dizer? Vitória aproximou-se de Stelle, que ficou imóvel, a segurar a bandeja de chá. Vitória estendeu a mão e acariciou a face de Stelle, um gesto de afeição fingida que era aterrador na sua falsidade. Pobre Stelle, murmurou Vitória. A doença dela tem sido tão difícil. Está tão confusa, tão deprimida. Olhou de volta para Jericho, como uma esposa desesperada e de coração partido. Uma overdose trágica. Seria tão triste, tão distrativo. O ar na sala tornou-se espesso e gelado. Jericho olhou da amante calculista para a esposa, que parecia aterrorizada. Tinha abusado de Stelle, atormentado-a. Mas isto era um novo nível de maldade. E mesmo assim, ele estava encurralado. Os livros de registros destruí-lo-iam tão certamente quanto destruiriam Vitória. O coração de Fay batia num ritmo letal e constante. Era isto. O momento para o qual ela tinha trabalhado. Eles iam finalmente cruzar a linha sem retorno. Stelle, com as mãos a tremer, deixou cair a bandeja de chá. Esta estilhaçou-se no chão, quebrando as chávenas de porcelana. Não, sussurrou ela, os olhos arregalados num terror perfeitamente fingido. Por favor, é a única forma, Jericho, disse Vitória. A voz um sussurro duro e afiado. É ela ou nós. Jericho levantou-se, o rosto uma máscara de conflito. Olhou para Stelle, encolhida no chão entre a loiça partida. A imagem perfeita de uma vítima indefesa. Há muito que deixará de haver como uma pessoa. Ela era uma coisa, uma posse, um problema. E Vitória estava a oferecer-lhe uma solução final. Ele acenou lentamente com a cabeça. Faz. Essa noite, vieram por ela. Achavam que ela estava a dormir. Vitória esmagara uma dose letal de comprimidos para dormir num copo de água e forçou Stelle a bebê-lo mais cedo, segurando-a à força enquanto Jericho observava, o rosto lívido. Transportaram-na até a cama e deixaram-na ali para morrer. Agora, horas mais tarde, voltavam ao quarto para garantir que o trabalho estava feito. Vitória trazia uma seringa na mão, cheia de uma bolha de ar. Uma forma final e indetetável de parar um coração, caso os comprimidos não tivessem funcionado. Abriram a porta do quarto. Estava escuro. O único som era o zumbido da cidade lá fora. Ela, sussurrou Vitória.
Jericho estendeu a mão para o interruptor. Não. Uma voz falou na escuridão. Não era a voz de Stelle. Essa voz não era suave nem frágil. Era fria, clara e ressoava com autoridade absoluta. Era a voz de Fay. Jericho e Vitória congelaram, os corações a pararem no peito. Quem está aí? Gaguejou Jericho. A luz vinda do corredor recortava a silhueta de uma figura sentada calmamente numa poltrona no canto do quarto. Era o corpo de Stelle, mas a postura estava toda errada. Não estava caída nem doente. Estava sentada ereta, as mãos pousadas nos apoios de braços como uma rainha no trono. Vieram ver se eu estava morta, continuou a voz, sem qualquer emoção. A resposta é não. Ela levantou-se da cadeira, movendo-se com uma graça fluida e predadora que era completamente estranha. Deu um passo para fora das sombras e entrou na luz tênue. Os olhos, já não baixos nem vazios, brilhavam com uma intensidade aterradora. Olhou da seriga na mão de Vitória para o medo no rosto de Jericho. O resto da história deles é de vingança precisa e calculada, onde cada ativo foi retirado, cada segredo exposto, e cada último vestígio de poder foi sistematicamente aniquilado pelo fantasma que criaram. É um lembrete arrepiante de que as pessoas que subestimamos são muitas vezes as mais perigosas. Se esta história de engano e vingança te arrepiou, carrega no gosto e partilha com alguém que adora uma boa reviravolta. Não te esqueças de te inscrever no canal e ativar o sino das notificações para nunca perderes outra história sobre os segredos sombrios escondidos sob a superfície do nosso mundo. Temos mais contos de traição e justiça a caminho.